Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nesse novo dia que o Senhor nos concede. Hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor, agradecendo a Deus, sendo gratos por mais esse dia, por essa quarta-feira maravilhosa, dia 19 de fevereiro, cheio da presença de Deus, cheio da graça do Espírito. E como é bom quando o Senhor fala com a gente, não é? Como é bom quando o Senhor revela a nós como estamos, diante de como estamos diante da sua vontade. Entendemos que Deus tem grandes coisas para nossas vidas e por isso estamos felizes, estamos alegres na presença do Senhor. Que Deus abençoe você aonde você estiver. Saiba que hoje é um dia especial, um dia que Deus lhe deu oportunidade para você recomeçar, para você fazer aquilo a qual Ele te chamou, para você exercer o teu ministério, exercer o teu lugar na presença dEle, na constituição aqui dos homens da terra. Talvez a gente não exerça aquilo que Deus preparou para nós, mas talvez também porque ainda não seja o tempo, mas na constituição de Deus, naquele momento, naquele lugar a qual Ele te chamou, para o lugar secreto, para o lugar no cantinho com Ele. Você sabe que você tem todo o espaço para falar com Deus, para conversar com o Senhor, para entregar suas dores, entregar seus dilemas, entregar a sua adoração, porque também não é só de dores que nós vivemos e não é só de dores que nós devemos pensar e se entregar a nossa adoração todos os dias. Então, nessa manhã eu quero começar este vídeo entregando ao Senhor, colocando ao Espírito Santo esta palavra que vai ser ministrada. Pai poderoso e santo, bendito seja o teu nome nessa manhã. Te louvo e te adoro, Senhor, porque tu és fiel, tu és unânime, tu és grande, tu és poderoso, a tua palavra ela é graça, ela é eficaz, a tua palavra ela é penetrante, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Por isso nessa manhã, Pai, adentra esta palavra que vai sair da minha boca, adentra essa palavra e penetra na divisão da alma e do espírito sobre cada vida que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo. Pai, visita cada casa nessa manhã, visita cada celeiro, visita cada estrutura, visita cada vida que está adoecida. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem derramando a cura sobre cada um nessa manhã. Cura nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito. Cura das nossas doenças internas, nossas doenças invisíveis. Pai, em nome de Jesus, cura-nos, Pai, nessa manhã daquilo que nós mesmos não sabemos que temos, daquelas mazelas que nós não sabemos que estão dentro de nós. Limpa-nos, Senhor, nessa manhã. Lava a nossa alma debaixo da tua presença. Lava a nossa alma com a água do teu Espírito. Limpa-nos, Senhor, daquilo que nos afasta de ti, daquilo que nos empodrece, daquilo que nos faz sentir mal, daquilo que nos faz com que o Espírito esteja longe. Pai, em nome de Jesus, lava-nos na tua presença, para que possamos receber as tuas ricas bênçãos nesse dia chamado hoje. Atos capítulo 6 vai dizer assim: naqueles dias, devido à multiplicação do número de discípulos, houve uma murmuração da parte dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, a quais constituamos sobre este serviço. Mas nós nos ocuparemos continuadamente da oração e no ministério da palavra. E a proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e a Filipe, Prócoro, a Nicanor, a Timão,
a Pármenas e a Nicolau, prosélito de Antioquia, as quais apresentaram diante dos apóstolos, e este, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus continuou frutificando, de sorte que o número dos discípulos multiplicava-se grandemente em Jerusalém, e um grupo numeroso de sacerdotes submetia-se à fé. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas levantaram-se alguns que eram da sinagoga conhecida como dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram alguns varões para que dissessem: temos ouvido que ele profere palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Versículo 15: E todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando seus olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia! Então a palavra dessa manhã vai nos levar a entender que com o crescimento da igreja, com o crescimento daquele grupo que se colocava no pórtico de Salomão, pregando, orando, falando e distribuindo mantimentos. Veja que aqui nós vamos ver agora um momento a qual os judeus helenistas que vinham da Grécia, judeus que falavam grego, e se colocaram contra os hebreus porque as viúvas aqui significa aqueles que estavam, que necessitavam, porque sempre as viúvas e os órfãos foram cuidados por Deus. Na palavra do Senhor, as viúvas eram sempre cuidadas por Deus e também cuidavam assim como cuidaram de Elias, né? Ali onde a gente imaginaria nunca que poderia haver um cuidado da parte de Deus para um profeta, o Senhor envia para mostrar que o poder dele é maior, que é no improvável que ele trabalha. Então a vida das viúvas e dos órfãos, aqui os helenistas, eles observam os judeus helenistas, os judeus que falavam a língua da Grécia, o grego, eles observavam que as viúvas estavam sem comida, que não estavam sendo distribuído o alimento como deveria ser, por falta de organização. Então eles se levantam e dizem: não é razoável que nós abandonamos a oração e a palavra para que nós distribuamos o alimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar homens justos, homens de boa reputação, cheio do espírito de sabedoria, para que eles façam esse serviço, para que eles se ocupem daquilo que é material, para que eles se ocupem daquilo que tem que ser feito na congregação. Então eles levantam 7 homens, dentre eles Estevão, e colocam, impõem as mãos sobre eles e ungem a eles e separam a eles o diaconato, vamos dizer assim, que é hoje uma dos ministérios aí separados para mexer com as partes físicas da igreja, né? Os cuidados físicos. Então, eles foram separados para irem fazer essas entregas, para servir as mesas, para ajudar na entrega dos alimentos, da obra física, porque a obra de Deus, ela não é somente oração e palavra. A obra de Deus tem um lado físico, um lado social, porque quem precisa de alimento, não adianta você ir com oração. Quem tem fome tem necessidade, quem tem necessidade é preciso que haja alimento. Não tem como ir com oração para quem está morrendo de fome. É necessário que a obra do Senhor tenha este lado social, a qual entregue o alimento para os que são necessitados. E aqui eles fizeram dessa forma. Então diz a palavra do Senhor no versículo 8, que Estevão era cheio de fé e poder. Existia algo extraordinário em Estevão que diferenciava dos outros, porque ele fazia, enquanto ele entregava os mantimentos, ele também fazia prodígios e maravilhas, ele fazia sinais. Ele não só entregava os alimentos, por quê? Porque ele era cheio do Espírito. E quando eles separaram, era essas 3 coisas que os homens separados, os diáconos deveriam ter:
boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Hoje o diaconato ele se transformou na primeira base do ministério, né? É levantado ao diaconato, depois vai ao presbitério, depois vai ao evangelismo, depois vai ao pastorado. Então, é uma coisa que não era dessa forma. Isso aí foi instituído por homens. Pelo Espírito, o diaconato é algo diferente. Eram homens de boa reputação. Eram homens cheios de espírito e sabedoria. Cheio do espírito. O homem que não é cheio do espírito jamais deve ser levantado ao diaconato. Um homem que não tem boa reputação jamais deve ser separado ao diaconato. Um homem que não tem sabedoria, que é um tonto, que não se ocupa da palavra, que não aprende a palavra, que não sabe falar, que não quer falar, não deve ser separado ao diaconato. Existem qualificações, existem métodos para você servir a obra de Deus. Para servir as mesas, era necessário ser cheio do Espírito, ter boa reputação e ter sabedoria para servir as mesas. Imagine que Estevão serve mesas, mas ao mesmo tempo ele faz prodígios e maravilhas através do Espírito. Estevão serve mesas, mas eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito que estava em Estevão. Eles vinham atacar Estevão, mas ele tinha resposta através do Espírito. Ele conseguia comover o povo, ele conseguia, através do Espírito, disputar com os grandes. Estevão não era qualquer um e por isso ele foi separado. Então, ao diaconato não se separa o menorzinho, aquele que não sabe nem falar, aquele que não faz nada na igreja, aquele que não tem conhecimento bíblico algum. Ao diaconato se separa alguém preparado para poder responder as perguntas na hora que alguém fizer, quando ele estiver servindo a mesa. Então nós estamos entendendo como se deve separar pessoas para a igreja, como se deve separar, como se deve impor as mãos sobre pessoas que serão escolhidas. E Estevão diz a palavra do Senhor, que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito que ele continha, que ele tinha, que ele falava, que ele deixava sair da sua boca. Estevão era diferenciado. Ele foi separado porque ele era diferenciado. E por ele ser diferenciado, quando ele falava, eles criaram inveja sobre ele. A inveja veio sobre ele. Eles viram ali uma ameaça em Estevão. Porque quando você é cheio do Espírito, quando você tem sabedoria e quando você tem reputação, que é uma das coisas mais difíceis de se ter nesse tempo, você começa a causar impacto e você começa a causar invejas. E eles começaram a preparar algo contra Estevão, levaram ele ao Sinédrio, levaram ele diante dos grandes. E quando ele estava diante dos grandes, no Sinédrio, eles fitaram os olhos nele e quando olharam para o rosto dele, viram como o rosto de um anjo. Porque se transfigurou nele a presença do Espírito Santo. Se transfigurou nele a presença de Deus. Tão grande era a comunhão de Estevão, tão grande era a sabedoria de Estevão, tão grande era a reputação de Estevão com o Espírito Santo de Deus. E que nós nessa manhã possamos ter este rosto angelical, possamos ter esta sabedoria ao separar aqueles que devem servir as nossas mesas. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa tenha trago a você algum entendimento e alguma aceitação da parte de Deus. A paz do Senhor Jesus.